Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porque temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Queridos, um homem desempregado, ele se candidata para o cargo de office boy de uma grande empresa, e o gerente de RH, então, ao entrevistá-lo, pede um teste para ele, que ele limpasse o chão. E ele então faz isso, e no final do teste, então, aquele gerente diz: Você está contratado, me dê o seu endereço de e-mail, que eu vou enviar a carta de preenchimento e vou avisar a você quando você vai começar. E o homem então responde: Mas eu não tenho nem computador, eu não tenho nem e-mail. O gerente de RH então responde: Eu lamento, se você não tem um e-mail, significa que você não existe. Já que não existe, você não pode trabalhar aqui. E o homem sai dali sem esperança, sem saber o que fazer, com apenas $10 no bolso. E aí ele decide ir ao supermercado, ele compra uma caixa de tomates e decide então vender aqueles produtos de porta em porta. Em poucas horas ele já havia dobrado o seu capital. Ele passa então a repetir essa operação durante várias
e várias vezes. A cada dia ele duplicava, triplicava o seu salário. Pouco tempo depois ele compra um carro, um caminhão. Depois ele tem a sua própria frota de veículos. Ele passa a ser um grande distribuidor de alimentos. E então ele começa a planejar o futuro da sua família e decide então ele fazer um seguro de vida. Ao que um corretor de seguros vai até a sua casa e eles conversavam. O corretor então fecha o plano que ele havia escolhido e ele diz então, me passa o seu e-mail para que eu possa enviar-lhe. Ele diz, eu não tenho um e-mail. E o corretor diz, você não tem um e-mail e ainda assim conseguiu construir um império? Você imagina o que poderia ter sido se você tivesse um e-mail? O homem pensa um pouco e responde, um office boy. Um office boy. Um homem que era um ninguém e se torna grande. Esse texto também fala sobre um ninguém. Um filho de um ninguém e um ninguém. Nós vimos algumas semanas atrás sobre Ana, uma mulher que pede ao Senhor, que devolve ao Senhor, e ao devolver o seu pedido ao Senhor, ela se alegra em Deus. Ela busca significado e segurança em um filho, e quando ela tem esse filho, ela devolve ao Senhor. Ela volta do templo sem o filho, novamente de mãos vazias, mas agora se alegrando em Deus, porque ela tem o seu significado e a sua segurança em Deus. E hoje veremos sobre o pequeno que ficou lá, sobre o pequeno Samuel, aquele que agora passa a buscar a face de Deus. Ele que tem uma mãe que ora. Em 1 Samuel apenas 2 pessoas oram, Ana ora e Samuel ora. Um menino que tem uma mãe que busca a Deus, e ele passa então a buscar o Senhor. O livro de Samuel é um livro que tem um grande foco na questão de aparência, como que as pessoas dão importância à aparência. Vemos como que o próprio Samuel é enganado pela aparência dos filhos de Jessé. Quando ele vê os primeiros irmãos de Davi, ele pensa que pela aparência aqueles homens seriam os reis, mas na verdade seria o pequeno Davi. Em 1 Samuel relata a aparência de Golias, de quão imponente, intransponível, invencível ele era. A aparência de Saul, aquele que se destacava no meio da multidão. E vemos Ana como uma ninguém. Penina é quem tem filhos. Eucana é quem tem uma ascendência. E Ana é quem tem um relacionamento com Deus. E vemos Samuel. Temos os filhos de Eli. Temos o sacerdote Eli, o grande sacerdote Eli. Os filhos de Eli. E Samuel, o filho de uma ninguém. Ele é apenas um menino nesse texto, mas alguém que Deus escolheu, que Deus decidiu se revelar. O texto inicia dizendo que a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. O texto não diz que a palavra do Senhor havia cessado, que as visões haviam cessado, mas que eram muito raras. Elas não eram frequentes. A questão não era que Deus havia parado de falar. A questão é que o povo havia parado de ouvir. A questão não era que Deus não estava se revelando, que Deus não tinha uma palavra para aquele povo, para aquela nação, mas é que havia resistência ao Senhor. Era difícil ouvir a Deus, porque havia um muro nos ouvidos do povo, seus próprios pecados. E vemos a resposta para isso no último versículo do livro de Juízes, que diz que não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. Não havia quem buscasse ao Senhor, e por isso não havia quem ouvisse ao Senhor. Muitas vezes, semana após semana, nós estamos na igreja, nós estamos nos cultos, mas a pergunta que talvez tenhamos que fazer é: nós estamos com os nossos ouvidos abertos? Nós queremos obedecer a Deus? Nós queremos verdadeiramente cumprir a palavra do Senhor? Ou há um muro de aço nos nossos ouvidos? Ou ouvimos apenas aquilo que nos é agradável, aquilo que
nos é interessante. Esse texto mostra alguns contrastes entre Samuel e entre os filhos de Eli e entre o próprio Eli. No capítulo 2 nós temos um contraste entre os filhos de Eli e entre Samuel. E o texto nos mostra então, em primeiro lugar, sobre uma vida de serviço, de como que Samuel tem uma vida de serviço e como os filhos de Eli não têm. Como eles agem quando não são vistos, quando ninguém está olhando, como eles agiam. E o texto mostra como agiam os filhos de Eli e como agia o jovem Samuel. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 12, nós temos o texto dizendo que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles não se importavam com o Senhor. E então ele continua dizendo que eles desprezavam, lá no verso 17, que eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles não se importavam com o Senhor e eles desprezavam a oferta do Senhor. A palavra não se importavam aqui do verso 12, a palavra hebraica yadá, que quer dizer conhecer. O texto diz que eles não conheciam o Senhor, e justamente porque eles não conheciam o Senhor, eles menosprezavam, eles desprezavam a oferta do Senhor. Quando nós desconhecemos quem Deus é, quando nós não sabemos quem Deus é e não conhecemos a sua palavra, nós não andamos no temor do Senhor. Nós não nos importamos com aquele diante de quem nós seremos julgados, porque nós não o conhecemos. Quando não levamos a sério as coisas de Deus, é porque nós não conhecemos o Deus a quem estamos servindo. Eles diziam servir a Deus, eles eram sacerdotes, eles estavam diante do povo recebendo as ofertas, mas eles não conheciam o Deus diante de quem eles estavam ministrando. Conhecemos nós a Deus? Sabemos quem Deus é? Entramos na presença do Senhor com um temor, com um coração disposto de fato a servi-lo? Esses homens estavam diante da face do Senhor, porém eles o desprezavam os mandamentos do Senhor. Eles estavam preocupados em exercer poder, domínio, estar acima dos outros. Eles estavam preocupados com dinheiro. Eles queriam pegar as melhores partes das comidas. E com mulheres, eles se deitavam com as mulheres na porta da tenda da congregação. Uma busca por prazer, por poder, por dinheiro, porque eles não conheciam o Senhor, porque o seu prazer não estava no Senhor. Eles desprezavam o Senhor. Contudo, o texto faz um contraste, diz a respeito do jovem Samuel, verso 18: Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda menino. E o verso 21 vai dizer que o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ele ministrava perante o Senhor e crescia diante do Senhor. Ele ministrava, o verso 18, perante, a palavra ministrava perante aqui, significa ele estava diante da face, ele servia diante da face do Senhor. E ele crescia diante da face do Senhor. Ele estava perante a face do Senhor sem saber. Contudo, a atitude do seu coração era de temor, de serviço, de obediência. Os filhos de Eli não sabiam quem era o Senhor. Eles achavam que não estavam diante da face de Deus, porém estavam, e seriam julgados, condenados. O jovem Samuel também não sabia que estava perante a face do Senhor, e sem saber, ele crescia, ele servia, ele tinha um coração obediente. Conta-se a história de um jovem, de um time de futebol, contudo muito preguiçoso. Ele não fazia questão de jogar, ele não se preocupava em dar o seu melhor, ele simplesmente gostava daquele ambiente. E
certo dia ele recebe um telegrama dizendo que o seu pai havia falecido. O treinador é quem lê aquele telegrama para ele e diz: você pode tirar a semana de folga, vá para sua casa. E de certo aquele treinador pouco se importaria se ele ficasse um mês fora. Então aquele jovem, na sexta-feira seguinte, ele está lá no time. Haveria a final do campeonato, a decisão do campeonato. E aquele jovem então se dirige ao treinador dizendo: treinador, deixe-me jogar, eu vim para jogar. E o treinador recusa, dizendo: é a decisão do campeonato, nesse momento devem jogar os melhores. Dá o intervalo do primeiro para o segundo tempo, aquele jovem se dirige ao treinador novamente: deixe-me jogar, o time já estava perdendo. E o treinador diz: não, está chegando quase no final do segundo tempo e o time está perdendo, o treinador já perdeu as suas esperanças. E aquele jovem novamente diz: deixe-me jogar. O treinador pensa: não pode piorar mesmo, entre. E aquele homem então, ele entra e joga como nunca. Ele corria, driblava, atacava como um leão. Ele consegue empatar o jogo. O time então fica animado e eles viram o jogo no minuto final. Aquele jogador é ovacionado pela torcida, e ao final da festa o treinador se dirige a ele e pergunta: o que houve? O que aconteceu? E ele diz: treinador, o senhor sabe que meu pai faleceu na semana passada? Ele diz: sim, sei. Ele responde: bem, meu pai era cego, e hoje foi a primeira vez que ele me viu jogar. Aquele homem acreditava que seu pai o estava vendo e por isso ele deu o seu melhor. O nosso Pai Celestial é quem nos está observando. Nós estamos perante a face de Deus. E como temos agido quando ninguém está olhando? Não é ninguém que está olhando, o Senhor está vendo. O Senhor, o Pai Celeste, está nos observando. Estamos perante a face do Senhor. O texto continua dizendo no verso 25 que os filhos de Eli não deram ouvidos à voz do seu pai. Eles não dão ouvidos. Esses líderes da nação eram maus. Eles abusavam do sistema para poder cometer todo tipo de imoralidade. E eles ignoravam a repreensão. Eles eram insubmissos, rebeldes. Eles não davam ouvidos aos seus superiores, aos seus líderes, ao seu pai. E Deus então diz: porque eles se tornaram execráveis. E Eli não os repreendeu. Veja, queridos, o pecado não pode ser tolerado no meio do povo de Deus, não pode ser aceito, ignorado. Os filhos de Eli pecam, mas Eli também peca porque ele é omisso. E há pecados por pensamento, por atitudes, por ação, por inação, por omissão e por palavras. Quando eu deixo de fazer aquilo que eu devo, ou quando eu vejo o mal e eu não sou um instrumento para parar o mal, eu peco. Os filhos de Eli não dão ouvidos à palavra de Deus e eles ignoram a repreensão. Eli os repreende, mas depois ele não os repreende mais, ele ignora. Nós não devemos aceitar o pecado. Aqueles homens não buscavam a Deus e não se importavam com Deus, e por isso eles não ouviam a Deus. E não apenas os filhos de Eli, toda a nação de Israel vivia dessa forma. Temos nós dado ouvidos à palavra do Senhor. E o texto faz um paralelo mostrando como que Samuel agia. Verso 26, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Ele crescia em tamanho, palavra que é gadol, de ficar grande, e ele crescia também no favor, a palavra hebraica tov, quer dizer ser bom, bondade. Ele crescia em bondade. Ele não apenas crescia em aparência, mas ele crescia espiritualmente. Ele crescia no seu caráter. Ele crescia diante do Senhor.
não apenas diante dos homens. Nós estamos preocupados em serviços pelos homens, em crescer diante dos homens, ou em crescer no favor do Senhor, em bondade, em misericórdia, em graça, em obediência. Nós não somos chamados a viver de aparência, queridos, mas a termos um relacionamento com Deus. Samuel andava na lei do Senhor, e por isso ele cresce, sendo um ninguém no meio daquela geração. Deus começa a fazer que ele cresça, Deus começa a abençoá-lo, Deus começa a se revelar a ele, e vemos então dois caminhos muito claros: um caminho de destruição dos filhos de Eli, e um caminho de bênção, de Deus se revelando a Samuel. No capítulo 3, vemos o jovem buscando a face de Deus. Temos uma vida de busca a Deus em Samuel. Veja, capítulo 3, verso 2: certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli. E o verso 3, Samuel também estava deitado no templo, no lugar onde a arca estava. Então veja o lugar onde eles estão. Eli está no seu lugar, no seu quarto, no lugar de costume. Samuel está no templo, onde a arca está. Eli está no seu lugar, Samuel está no lugar de Deus, no lugar que representa a presença do Senhor. É o primeiro momento que a palavra arca acontece em 1 Samuel. Samuel dormia próximo da arca, ele desejava um relacionamento, ele desejava buscar a face de Deus. Eli já tem seus olhos obscurecidos. Nós temos a fé de Eli sendo esmorecida, se apagando, e temos Samuel crescendo. Samuel está no lugar onde a lâmpada do Senhor ainda não havia se apagado. As coisas estão escuras para Eli, para todo o povo. Ninguém podia ver, ninguém conseguia buscar a Deus, ninguém queria buscar a Deus, mas temos um menino em 1 Samuel capítulo 3 que busca a Deus. Havia uma fagulha de esperança, e Deus estava levantando um homem para mudar a sua geração, para transformar a história daquele povo. No verso 4, o Senhor chama Samuel. Temos as primeiras palavras de Samuel nas Escrituras. O Senhor chama o menino dizendo: Samuel, Samuel. E a primeira palavra de Samuel nas Escrituras é: eis-me aqui. Eis-me aqui. Isso acontece por 3 vezes. 3 vezes o Senhor o chama. 3 vezes de madrugada, diz o texto bíblico, ele se levanta e vai correndo para Eli dizendo: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Ele não sabia quem o estava chamando, mas ele estava disponível para o serviço. Ele vai correndo para Eli. Eu não sei se você já foi acordado de madrugada para ter que fazer algo. Normalmente os pastores, né, pastor? Provavelmente o pastor já recebeu alguma ligação de madrugada para ter que acudir alguém. Ou quando um filho acorda de madrugada porque ele está com dor. O normal nosso não é a gente se levantar e sair correndo, entendeu? A gente levanta, a gente assim, não acredito, né? Poxa vida, essa hora. Samuel não levanta dessa forma, ele se levanta e vai correndo, disposto, disponível para o serviço. 4 vezes ele se levanta respondendo: eis-me aqui. Na 4ª vez, ele está perante a face do Senhor. Samuel está aberto, ele está disponível, ele é ensinável. Enquanto todos são cegos para o Senhor, Samuel tem seus olhos voltados para o Senhor. Ele está pronto para ouvir, ele está pronto para obedecer, e Deus se revela a ele. O verso 7 diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. No capítulo 2 diz que os filhos de Eli não conheciam o Senhor.
verso 12, 2:12. Contudo, no 3:7 diz que ele ainda não conhecia a palavra do Senhor. Ainda não lhe foi manifestada, mas Deus se manifestaria porque ele estava disponível. Ele era alguém que estava com seus ouvidos abertos, porque ele tinha um coração ensinável, obediente, servo. Deus se revela a Samuel. No dia 20 de janeiro de 1986, houve um dos piores desastres espaciais da história da humanidade. Uma pequena peça de borracha que não resistia a temperaturas muito baixas falhou. E porque eles não seguiram as especificações, todos os 7 astronautas, tripulantes daquele ônibus espacial, morreram. A nave explodiu pouco depois do lançamento, 73 segundos depois. Se desintegrou sobre o oceano, porque eles não seguiram as especificações. 2 pequenas peças que não resistiam a temperaturas muito baixas. Quando nós ignoramos as especificações de Deus, nós perecemos. É isso que acontece com os filhos de Eli. Contudo, Samuel busca a face do Senhor. Ele está disponível, ele responde: eis-me aqui, Senhor. Todas as vezes nas Escrituras que alguém respondeu eis-me aqui para o Senhor, a história da humanidade foi mudada. Obviamente que Deus demandou deles um grande sacrifício. Deus demandou desses homens o seu coração totalmente voltado para Ele. Mas todas as vezes que esses homens responderam, eles estavam disponíveis, eles eram ensináveis, eles estavam com seus ouvidos abertos para o Senhor. Deus mudou a história por meio de homens assim. Em Gênesis 22, Abraão pela primeira vez responde ao Senhor: eis-me aqui, e ele está disponível para oferecer o seu único filho. E por meio de Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas. Em Gênesis 31 e Gênesis 46, Jacó responde ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. E ele tem o seu nome mudado, a sua história transformada. Israel, e dele surge uma nação, por meio da qual Deus decide salvar a humanidade. Moisés, em Êxodo capítulo 3, responde ao Senhor: eis-me aqui. E é o instrumento de Deus, usado na libertação do seu povo. E aqui em 1 Samuel, nós temos Samuel respondendo: eis-me aqui, Senhor. E Deus levanta um profeta, um sacerdote, o maior juiz que Israel já teve. Samuel queria ver, ele queria ouvir, ele buscava a face de Deus. Ele responde: eis-me aqui para o Senhor. E porque ele responde, e porque ele dá ouvidos à palavra do Senhor, Deus transforma a história desse homem. Veja a ocorrência das palavras davar. Davar em hebraico quer dizer palavra ou coisa. Então nesse texto nós temos essa ocorrência algumas vezes. Veja no versículo 1, a palavra do Senhor. Então no versículo 1 nós temos a palavra do Senhor. No versículo 7 nós temos a palavra do Senhor. No versículo 9 nós temos o verbo fala, que também é o verbo davar, que pode ser tanto como substantivo quanto verbo. Então Deus falando. O verso 10 novamente, Deus falando, fala, Senhor. Verso 11, uma coisa em Israel, Deus vai fazer uma coisa, davar, novamente. O verso 12, nós temos Deus falando, eu tenho falado, Deus falando. Verso 17, nós temos Eli questionando o que Deus falou. Então, do verso 1 até o verso 17, nós vemos o davar de Deus relacionado ao Senhor. Mas no verso 18, Samuel falou. Davar, mas relacionado a Samuel.
Samuel falou. Mas o que Samuel falou? O que Deus lhe disse. Na boca de Samuel agora está a palavra do Senhor. No verso 19: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas da vara, palavras da varim, plural, deixou cair em terra. E no verso 21, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra Deus se manifestava a Samuel. Senhor, eu estou aqui, eu quero ouvir a tua palavra. E o resultado disso, as palavras de Samuel se tornam as palavras do Senhor. Nenhuma das palavras de Samuel cai por terra, porque as palavras da boca de Samuel eram as palavras do Senhor. Esse homem está disponível, ele está com seus ouvidos abertos, e Deus então decide falar com ele e por meio dele. Devemos buscar a Deus por meio da sua palavra, e a palavra do Senhor deve se tornar a nossa, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas ações, em obediência à palavra do Senhor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for para edificação, falando com salmos, com palavras de bênção. A palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, amar a palavra do Senhor, estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir a palavra e para obedecê-la, não em rebeldia, mas em obediência. Para terminar, eu quero contar uma história. Um navio cargueiro britânico chamado Californian, SS Californian, construído para ser esse cargueiro, construído na Escócia, e o objetivo principal daquele navio era transportar algodão, apesar de ter algumas cabines de passageiros. Ele foi lançado ao mar em novembro de 1901, e ele iniciou a sua jornada até o final do ano seguinte, quando ele estava operando entre Boston e Nova Orleans, nos Estados Unidos. Em 15 de abril de 1912, o navio Californian, ele estava atravessando o Oceano Atlântico durante a madrugada, e ele passou muito perto de onde o Titanic havia colidido com um iceberg e estava afundando, naufragando. Aquele navio estava no meio de um campo de gelo e não captou os pedidos de socorro da outra embarcação, porque o operador de rádio já tinha ido dormir. Aquela embarcação não salvou milhares de pessoas, centenas de pessoas que eles poderiam ter salvo, porque o seu operador de rádio, porque a tripulação do Californian já tinha ido dormir. A tripulação disse ter avistado luzes de lançamento de fogos, mas não entenderam o significado e não prestaram assistência. E a tripulação e o capitão desse navio foram duramente criticados por não terem ido em socorro do Titanic. Eles não estavam atentos, eles não entenderam, eles não estavam disponíveis. Como anda a nossa vida espiritual, queridos? Como anda o nosso coração? Estamos dormindo em meio às trevas? Estamos com os nossos olhos obscurecidos, com um coração duro, com uma vida cristã centrada em nós mesmos, no nosso ego, na nossa vaidade, em conquistar espaço, em aparência? Ou com um coração disposto, disponível, ensinável, obediente, respondendo: Senhor, eis-me aqui. Estamos buscando conforto, prazer, ou a presença do Senhor? Que o nosso coração se volte para o Senhor, que a nossa vida se volte, os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, queridos.